dia, nós somos o grupo responsável por falar sobre os monossacarídeos e eu, a Cláudia, vou ficar responsável por dar uma entrada sobre o que são carboidratos para que vocês entendam melhor o assunto. Bom dia, eu vou ficar com a introdução dos monossacarídeos e eu me chamo Eduardo. Bom dia, eu vou falar sobre os grupos funcionais e eu me chamo Maria Júlia. Bom dia, meu nome é Bruno e eu vou falar um pouco sobre as funções e a importância dos monossacarídeos e no final também comentar junto com a Eduarda um pouco da estrutura orgânica da glicose. Bom dia, gente. Nós somos o grupo que estamos responsáveis por falar sobre os monossacarídeos e eu vou dar uma entrada sobre o que são carboidratos. Os carboidratos são substâncias formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, conhecidos também como glicídios ou açúcares, que são importantes biomoléculas que constituem a base da nutrição dos organismos não fotossintetizantes. Eles também podem ser definidos como polidroxialdeídos ou polidroxialcetonas. E também podem ser substâncias que liberam um composto que sofre hidrólise. E os carboidratos são substâncias bastante abundantes na natureza. E a maioria deles tem a fórmula geral CnH2ON. E os carbonos têm funções variadas, entre elas são o seu papel energético e também a sua constituição nos ácidos nucleicos, na parede celular e na carapaça de insetos. Vale lembrar que nem todos os carboidratos têm a mesma fórmula geral. Por exemplo, a quitina, que tem o nitrogênio na sua composição. Os carboidratos que não têm a mesma fórmula geral, eles possuem ou enxofre, ou fósforo, ou nitrogênio na sua composição. Bom dia, eu vou falar um pouco dos monossacarídeos. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que determinada estrutura ou molécula possui. Esses carbonos vão variar entre 3 a 7 carbonos. O nome dessas classificações vai ficar entre triose, que são 3 carbonos, dentrose, que são 4 carbonos, pentose, que são 5 carbonos, e como exemplo eu vou utilizar a ribose, hexose, que são 6 carbonos, e como exemplo eu vou usar a estrutura orgânica, que é a glicose, e epitose, que são 7 carbonos. Os monossacarídeos são carboidratos simples, ou seja, eles são monômeros, pois não sofrem o processo de hidrólise. Hidrólise é a quebra de molécula pela água. Os monossacarídeos mais importantes são a pentose e a hexose. Bom dia, eu vou dar continuidade na fala de Eduardo e eu vou falar sobre os grupos funcionais. Os grupos funcionais são carboidratos constituídos por aldoses que possuem o grupo aldeído na cadeia e cetoses que possuem o grupo funcional acetona. A aldose é quando a cadeia é aberta e temos uma parte que chamamos de esqueleto, que é o pedaço onde encontramos os carbonos, com ligação simples a hidrogênio a um grupo hidroxila e carbonos vizinhos, que está na parte central. Temos em uma das extremidades o último carbono ligado a um carbono da cadeia esqueleto, a mais 2 ligações a 2 átomos de hidrogênio, a uma ligação a um grupo hidroxila, que está na parte inferior. Na outra extremidade, o último carbono é um grupo carbonila, fazendo uma dupla ligação com um oxigênio, que está na parte superior. Esse último carbono, com dupla O, é o que dá à cadeia a função aldeído, classificando estes monossacarídeos como aldoses. E também tem a cetose, que é quando o grupo C dupla O, que é a carbonila, está em qualquer outra posição entre os carbonos do esqueleto e não na extremidade. E nisso nós temos uma carbonila do grupo cetona. Bom dia, eu vou dar continuidade à fala da Júlia, falando um pouco sobre a importância e as funções dos monossacarídeos. Bom, eles estão presentes nos ácidos nucleicos DNA e RNA, que contêm as informações genéticas do indivíduo. O RNA é o ácido ribonucleico, pois seu açúcar formador é uma pentose, que é a ribose no caso. O DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico, pois a molécula é formada por um açúcar de 5 carbonos, a desoxirribose, que apresenta um átomo de oxigênio a menos que a ribose. Os exemplos mais comuns de hexose são a glicose, a frutose e a galactose. Todas elas produzem energia através de respiração celular, ou seja, elas são quebradas em reações químicas e assim liberam energia. Bom, agora falando um pouco da nossa estrutura orgânica, que é a glicose, nós podemos citar que a sua fórmula é C6H12O6. Podemos também ver que ela é uma hexose, pois apresenta 6 carbonos. Podemos dizer também que ela é cadeia aberta e de forma linear. Ela também
um polihidroxialdeído, pois aqui na parte superior nós temos um aldeído ligado a várias hidroxilas. É uma aldose. E falando um pouco também das suas funções orgânicas que apresenta na estrutura, nós temos o álcool e também temos o aldeído. E a sua nomenclatura é 6-hidroximetil oxano 2,3,4,5-tetrol. Eu irei falar um pouco do carbono quiral. O carbono quiral, o carbono possui os 4 ligantes diferentes e ele é assimétrico. Como a gente pode perceber aqui pela estrutura, a partir do carbono 2 até o 5 são carbonos quirais. Eu vou falar agora um pouco da isomeria óptica ou isomero LD. A gente primeiro tem que identificar o carbono quiral mais distante do carbono 1. Esse daqui é o carbono 1 e o carbono mais distante é o carbono 5. Então a gente vai identificar por aqui qual lado vai ser, se vai ser direito ou esquerdo. Agora a gente tem que saber onde que a hidroxila está. A hidroxila aqui, ela está no lado direito, então ela vai ser utilizada o D-glicose. Se ela estivesse do lado esquerdo, seria L-glicose. E a reação dela é uma oxidação e ela é irreversível. E é isso.